Hoje em dia é muito comum a gente escutar segue seu coração, faz o que seu coração mandar. Só que por muito tempo eu fui uma das pessoas que não entendia o que isso significava. E ficava me perguntando como que eu consigo ouvir meu coração. E hoje eu entendo como tudo isso torna a nossa vida muito mais fácil. Então no vídeo de hoje eu vou te ajudar a como escutar o seu coração e como que isso pode tornar a sua vida mais leve. A Marcela sempre foi de falar pra mim, escuta seu coração sempre vai saber a resposta, mas eu nunca entendi isso. E ao longo da minha vida, eu fui sempre delegando as minhas decisões, as minhas escolhas, porque eu não me sentia segura em bancar uma escolha, por exemplo, porque eu nunca tinha certeza da resposta. Porque as respostas das minhas perguntas, das minhas questões, sempre vinham de uma mente muito conturbada e uma mente muito confusa. Mas depois de muitos tombos, depois de muitos momentos desafiadores, eu entendi o que era isso e, sinceramente, um peso foi tirado das minhas costas. Escutar o nosso coração é simplesmente dar voz aos nossos sentimentos, é simplesmente nos escutar. Parece muito simples na teoria, mas na prática é um pouquinho mais complexo. O estado natural do ser humano é a calma e a serenidade, e tudo que foge disso, por exemplo, quando a nossa mente está em um turbilhão de pensamentos, isso desvirtua a gente da nossa conexão com nós mesmos. Então, por exemplo, quando a gente não consegue parar de pensar, quando a gente não consegue cessar os nossos pensamentos, fica muito difícil a gente encontrar esse estado de calma e serenidade. Em outras palavras, fica muito difícil a gente ouvir o nosso coração. Então é basicamente assim, a gente tem que abaixar o volume da nossa mente para aumentar o volume do nosso coração. Pensar é um vício, né? E a gente tem mais ou menos em torno de 50 mil a 70 mil pensamentos por dia. A grande maioria deles são pensamentos maléficos. Eu já li muitas vezes que a fonte de todo sofrimento na nossa vida são os nossos pensamentos. Muitas vezes nós não concordamos com algum determinado pensamento que a gente tem, e é muito comum a gente se reprimir por causa disso. E é muito louco porque é nesse momento que a gente consegue distinguir o pensador e o pensamento. Quando a gente tem essa capacidade de falar, nossa, esse pensamento não é legal, a gente assume o papel de observador. A gente entende que uma coisa são os nossos pensamentos e outra coisa é a gente. E a gente percebe depois de tudo isso que a mente é o nosso obstáculo para chegar no coração. Então, quando a gente consegue distinguir o pensador dos pensamentos, a gente consegue saber onde termina a voz da razão e onde começa a voz do coração. E quando eu falo aqui razão, não é a razão que é dominada pelo ego que muitas vezes a gente dá voz. É aquela razão que também tem origem no nosso estado sereno. E também é muito importante a gente pontuar que eu não estou entrando naquele conflito entre razão e emoção, porque o coração, ele também pode tomar decisões racionais. Como eu falei no começo do vídeo, por muito tempo eu delegava as minhas escolhas, eu delegava as minhas decisões, porque eu não me sentia segura e confiante o suficiente para bancar as minhas escolhas. E eu percebi depois de muito tempo que o motivo pelo qual eu sentia esses vazios, né, esses sentimentos, era por conta da minha mente. E eu entendi também que só eu tinha capacidade de tomar certas decisões na minha vida. E às vezes eu me sentia meio desamparada, né? Como se eu não fosse boa o suficiente ou como se eu não tivesse sabedoria suficiente para tomar aquela decisão. Mas aí eu aprendi a escutar o meu coração. E quando isso aconteceu, as minhas expectativas e as minhas frustrações, elas diminuíram muito. E se algum tempo depois eu percebesse que aquela atitude não era correta nem apropriada para aquela situação, tava tudo bem, porque eu tinha escutado meu coração. Eu tinha feito o melhor que eu podia naquele momento. Recentemente eu li um livro que chama Os 4 Segredos Sagrados, que foi escrito por 2 gurus da Índia, e nele eles falam muito sobre o estado sereno da mente, que é o nosso estado mental e espiritual, que nós nos conectamos com a nossa essência e, consequentemente, nos conectamos com o nosso coração. E nesse livro ele fala muito sobre como as melhores decisões da nossa vida são baseadas no amor, são baseadas no coração, e não no ego e nem na mente. Outra maneira da gente ouvir o nosso coração é escutar a nossa intuição. E mais pra frente eu queria muito fazer um vídeo sobre isso, sobre a diferença entre intuição e paranoia,
Porque a paranoia é um exemplo dos pensamentos inapropriados, de pensamentos desnecessários. Muitas vezes a gente sabe o que é melhor pra gente, só que a gente não tem coragem de assumir isso porque a gente sabe que vai contra o nosso ego, porque a gente sabe que talvez não vai agradar alguém que a gente ame, ou talvez que vá contra algum padrão, alguma coisa socialmente estabelecida. Para mim, a meditação é um momento muito importante porque é nesse momento que eu consigo escutar o meu coração. Sempre antes de tomar alguma decisão que eu tomei em dúvida, ou quando eu tô passando por algum momento desafiador, eu sempre tento meditar justamente para isso, porque eu sei que quando eu meditar, os meus pensamentos eles vão se acalmar, eu vou conseguir ouvir meu coração. E o coração não é literalmente escutar, ouvir alguma coisa. Você pode sentir através de desconfortos, você pode sentir através de friozinhos na barriga, ou até mesmo você pode perceber os sinais que o universo, Deus, enfim, te manda. O nosso coração ele tá conectado com o mundo à nossa volta, né? Então, quando a gente está disposto a ouvi-lo, quando a gente está disposto a valorizá-lo, isso vai ressoar para fora da gente. O objetivo do vídeo de hoje é, de uma certa maneira, te tranquilizar. Porque eu queria que você soubesse que a resposta tá em você. No começo vai ser desafiador e até hoje pra mim é um pouquinho difícil às vezes sentar, meditar, me escutar, me acalmar. Mas isso é prática, isso é treino. Quando a gente se dispõe a nos conhecer, quando a gente está preparado para ouvir o nosso coração, muita coisa pode mudar dentro e fora da gente. O que você precisa fazer, mas acima de tudo sentir, é reconhecer e entender que esse estado de serenidade que eu falei durante todo o vídeo já é seu. Como eu já disse muitas vezes, é muito mais fácil a gente encontrar alguma coisa quando a gente sabe onde tá.